Meus amados e queridos irmãos, graça e paz da parte de Deus, amém? Louvo a Deus pela vida de cada irmão aqui presente, os nossos internautas, nossos irmãos que nos acompanham nas redes aí, canal da igreja, o canal do YouTube. Deus abençoe ricamente a cada um de vocês em nome de Jesus. E oramos pela família lutada do nosso irmão Lázaro, nosso querido adolescente Daniel também. Precisamos apenas interceder pelos que ficaram, né? Diferentemente do que nós costumamos entender, e às vezes a gente se questiona sobre a morte do justo e a permanência em vida do ímpio. E a gente sempre pensa que os justos devem ser poupados e recuperados, e os ímpios, aquelas pessoas, gente ruim mesmo, deve morrer, né? A gente pensa assim, tanta gente boa aí vai embora, tanta gente ruim, a Covid nem quer conta. Mas não é assim que Deus vê, não, tá? Deus vê exatamente o contrário. A Bíblia diz que Deus tem prazer na morte do justo, mas não tem prazer na morte do ímpio. Então, se o justo já cumpriu o seu papel, o seu objetivo, o propósito pelo qual foi salvo, não tem problema nenhum Deus levar, não é? Que Deus não está vendo aqui e agora, Deus está vendo a eternidade. E Deus quer para nós a salvação eterna. Esse momento, esses anos que passamos aqui, é apenas uma passagem rápida, efêmera. Não devemos ter o nosso olhar focado aqui. Devemos olhar para cima e ter a nossa visão na eternidade. Amém? E para que a gente esteja garantido na eternidade, só tem uma maneira: ou perseverar em vida até o fim, até o arrebatamento, ou morrer com Cristo. E eu sempre digo a Deus que quando chegar minha hora, eu quero que ela chegue com todos os propósitos que Deus quis para mim realizados. Eu acho que a maior decepção do crente não vai ser nem morrer com Cristo, vai ser depois da morte comparecer no tribunal sem ter o que apresentar. E eu quero que na minha hora eu tenha alguma coisa, frutos, tá? Obras, para colocá-las diante de Jesus e receber galardão. Então Deus vê o contrário, tá, amados? Deus sabe porque levou o seu filho, e para ele, para quem foi é lucro, se morreu com Cristo. Meus amados, nós estamos estudando sobre essa lição que frisa sobre a atuação do Espírito Santo desde o primeiro domingo de janeiro, dia 3 de janeiro de 2021, falamos sobre a pessoa do Espírito Santo, já que ele é o agente principal, o protagonista desse movimento chamado pentecostal. Falamos sobre a atuação do Espírito Santo na redenção humana. Depois falamos que após a conversão, o Espírito Santo batiza os novos convertidos. Na lição 3, na lição 4 falamos sobre os dons espirituais, tá? Lição 5 falamos que ao vir sobre alguém, o Espírito Santo produz nesta pessoa, gera nela o fruto do Espírito, que é o Cristo, tá? Manifestado no crente. Lição 6 falamos sobre o processo da santificação através da palavra, da ética do Espírito. Lição 7 falamos que através do Espírito Santo nós podemos servir a Deus num culto verdadeiro. Lição 8 falamos que todo crente que é cheio do Espírito Santo, ele tem prazer, fome, sede de ler a palavra de Deus e se compromete com a vida
diária de uso do texto assimilado da palavra de Deus. Lição 9, falamos sobre o fervor espiritual como consequência do crente que tem o Espírito Santo. Lição 10, falamos que o Espírito Santo também manifesta o dom da cura como motivo, como resultado, tá? E objetivo de glorificar ao Senhor Jesus. Lição da semana passada nós falamos sobre o crente cheio do Espírito Santo deve estar compromissado com a evangelização. E já que falamos sobre a evangelização na semana passada, o que é que vem depois da evangelização? O discipulado. Evangelizou-se alguém, e esse alguém creu e aceitou Jesus, ele precisa ser discipulado. E depois de evangelizado, alguém ter sido evangelizado, alguém ter sido discipulado, qual o próximo passo? Glorificação, arrebatamento. É o que nós vamos estudar na última lição de hoje a 8. Então percebam que as temáticas desenvolvidas dentro desses pontos de 1 a 13 da lição seguem uma sequência lógica, seguem uma ordem do processamento da vida cristã. Estamos hoje no discipulado. Semana que vem falaremos um pouco sobre a nossa bendita esperança. A lição de hoje fala sobre a urgência do discipulado. A urgência diz respeito à necessidade. Nós precisamos, nós necessitamos de fazer, de praticar o discipulado. E o que significa discipulado? Lembra das palavrinhas discipular, discípulo, disciplina? Todas elas estão intrinsecamente ligadas à raiz da palavra, de onde vem também discípulo, discipulado. Essa palavra discipulado, que vem de discípulo, vem da palavrinha latina, discere. Tá? Quem está envolvido no âmbito da educação, ouve muito falar sobre o quadro docente e o quadro discente, né? O quadro docente é o quadro composto pelos professores, e o quadro discente é o alunado, é a clientela da escola, são os alunos que compõem, frequentam determinada escola. Discente também vem de discere, tem a mesma raiz de discere do latim, que significa aprender. Se discere produz discípulo, discipulado, então discipular é ensinar. Discipulado é o ato de ensino de alguma coisa. No nosso contexto, discipulado é o ato de ensinar a palavra de Deus, os fundamentos da fé cristã, e discípulo é aquele que aprende. Mas deixa eu logo de início destacar que há uma diferença entre essa palavra discípulo e a palavra aluno, tá? Por mais geral ou genérico que nós queiramos ser e afirmar que é tudo a mesma coisa, na prática não é. A Bíblia, quando menciona essa palavra que é traduzida como discípulo, ela usa um contexto muito específico dos dias de Jesus, em que um tipo de aluno curioso desenvolvia no seu coração o desejo de aprender de alguém. Diferentemente como hoje, que você tem as escolas, você escolhe uma escola, matricula o seu filho ali. Na época não havia escolas. Então nem todos os pais procuravam escolas para os seus filhos, porque não havia escolas. Mas alguns jovens, adolescentes, saíam à procura de mestres, de professores, que eram chamados de doutores. E olha que interessante. Os alunos era quem procurava os seus mestres e faziam com ele um pacto
Preste atenção, precisa entender o contexto discipulado e por que Jesus usa essas expressões. O aluno fazia um pacto com o mestre de segui-lo em tudo, obedecer os seus ensinamentos e, se possível, até imitá-lo do jeito de ser. De maneiras que, ao passar na rua, as pessoas sabiam quem era discípulo de Platão, as pessoas sabiam, mesmo Platão tendo sido já morto, nos dias de Jesus, as pessoas sabiam quem era discípulo de Aristóteles, as pessoas sabiam quem pensava como Sócrates, as pessoas sabiam quem seguia Gamaliel, porque essa condição de aprendiz nos dias de Jesus, irmãos, ia muito mais além do que o contexto de aluno hoje. Os alunos hoje têm uma certa liberdade, vão para a sala, não gosta do professor, fica ali emburrado, ou não assiste a aula, ou assiste se quiser. Nas faculdades é um entra e sai terrível. O professor está ministrando a aula, o cara chega já 30 minutos atrasado, fica 5 minutos, levanta e sai, não fala, não pede nem licença para entrar, nem licença para sair, o professor não está nem aí, segue a aula. Isso não acontecia na época de Jesus. Os discípulos, na época de Jesus, não eram simples aprendizes, eles eram pessoas que se comprometiam com seu mestre, e eram eles quem escolhiam os seus mestres, e quando eles escolhiam os mestres faziam com ele uma proposta de comprometimento, de compromisso, de seguir ao mestre fielmente. Quando Jesus entra em cena, Jesus faz justamente o contrário, pastor, porque ele veio quebrar paradigmas. Ele diz assim: olha, não foi vocês que me escolheram, eu que vos escolhi, e o fruto que os outros alunos dão, escolhendo seus mestres, não chega aos pés dos frutos que vocês vão produzir. Eu escolhi vocês porque vocês vão produzir frutos que partem, seguem para a eternidade. Olha a diferença. E a principal característica de um discípulo, de um aluno na época de Jesus, era ser pelo menos como seu mestre. Isso era tão forte, irmãos, que a comparação que Jesus faz é entre o discípulo e mestre, paralelo à relação entre o escravo e o senhor. Todo escravo desejava muito ser igual ao seu dono. E Jesus vai falar isso em Mateus 10, 24, em Lucas 6, 40. Basta o discípulo ser como o seu mestre. Porque havia um comprometimento do discípulo imitar o mestre, o seu mestre. E todos os discípulos de Jesus o imitavam. Irmãos, parece bobagem isto, olha para mim, mas não é, irmãos. Todas as pessoas que no âmbito da igreja, no âmbito do reino de Deus, se propõem a ser mestre, a ser ensinador, tem que pagar um preço mais caro. Os mestres no contexto da igreja não podem fazer qualquer coisa, porque os seus discípulos ou irão imitar, não tem jeito. A gente tenta ainda tapear e dizer: não, irmão, fique preso em Jesus, olha para Jesus, Jesus é o seu mestre. Mas é um princípio, é uma relação, irmãos, que é de cunho bíblico teológico, é um princípio bíblico. Os discípulos imitam seu mestre, e Paulo vai frisar sobre isso em 1 Coríntios 11, 1, quando ele diz assim: ó, sede meus imitadores. Olha que coisa. Paulo não puxou atenção para Jesus, Paulo puxou para si. Isto significa, irmãos, responsabilidade. Eu não posso ensinar uma coisa aqui e viver outra lá fora. Eu não posso dizer: gente, ouçam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Não posso fazer isso. E tem muitas coisas que eu desejaria fazer e não faço, por amor ao ministério, à vocação que Deus me deu de mestre. Esse é um princípio que é muito forte no contexto bíblico, e todos os discípulos de Jesus passaram a se parecer com ele. Quando Paulo diz assim:
sede meus imitadores, é porque Paulo se parecia tanto com Jesus, que tanto faz ele pedir que alguém imite ele, Paulo, como ele pedir que alguém imite Jesus, dá no mesmo. Lá em Antioquia, capítulo 11 de Atos, a igreja primitiva abre uma grande congregação nessa cidade e envia para lá Barnabé para ensinar e discipular aqueles irmãos. E Barnabé, sabendo que Paulo estava em Tarso ficava próximo de Antioquia, mandou uma comissão lá buscar Paulo e trouxeram Paulo para Antioquia. E eles passaram a ensinar aqueles irmãos, os novos convertidos, com tanta propriedade, tanta segurança, tanta firmeza, irmãos, que aqueles irmãos passaram a se parecer com Saulo e Barnabé, que por sua vez passaram a se parecer com Cristo, porque Paulo se comportava como Cristo. E os discípulos que Paulo fez em Antioquia, irmãos, imitaram tanto Paulo, que terminaram imitando a Cristo também, a ponto de lá, em Antioquia, pela primeira vez, as pessoas da cidade viam os discípulos de Paulo e de Barnabé, e os chamavam de cristãos. A primeira vez que alguém é chamado de cristão na história, depois da fundação da igreja, é no contexto de Antioquia, porque o ensino dos apóstolos ali transformou aqueles aprendizes em verdadeiros cristos em miniatura. A palavra cristão significa isto: alguém que se parece com Cristo, alguém que é imitador de Cristo, alguém que é um Cristo pequeno, um Cristo em miniatura. Então perceba, irmãos, que esse trabalho de discipulado é um dos trabalhos mais sérios no contexto da igreja. Vocês sabem que, estudando a história da igreja da Assembleia de Deus no Brasil, nós começamos em 1911, tá? Fomos registrados oficialmente em 1918. Na década de 30, de 1911 até a década de 30, pastor Nivaldo, cada crente, olha isso aqui, isso é estatística, está nos livros, nos anais da história, cada crente ganhava por ano 100 crentes. É pouco isso, irmão. Você já parou para pensar no peso desta informação? Quantas almas, quantos crentes você ganhou no ano passado? E não é simplesmente ganhar, não. É ganhá-lo para Jesus e discipulá-lo. Nós ganhávamos, na proporção de crescimento, 100 crentes por ano. Quanto é que nós ganhamos hoje para Jesus? Eu acho que junta 100 crentes não dá um novo convertido. Por que a gente mudou e inverteu os valores ao longo da história? Se o Deus é o mesmo, o Espírito Santo que habita em nós é o mesmo, o Evangelho que nós pregamos é o mesmo, e por que essa inversão? Porque nós paramos de discipular. A gente acha que a missão de discipular alguém é do departamento. Discipular alguém é tarefa do pastor. Discipular alguém é do ministério. Jesus não falou assim. Quando ele vai usar, ou determinar, ou professar esse mandamento em Mateus 28, o texto que nós lemos na leitura bíblica em classe, o texto diz assim, ó, portanto, primeiro diz assim, ó, todo poder me foi dado nos céus e na terra. Então percebam que a tarefa do discipulado tem a ver com o poder que nós temos. Eu não quero me aprofundar nessa questão do poder, mas olha para mim aqui. Quando Jesus diz assim, ó, todo poder me foi dado nos céus e na terra, ele não diz quem deu poder a ele. Ele não diz. Porque havia, irmãos, um poder soberano nos céus, que é Deus, e havia um poder soberano na terra, que era do homem. Deus dá ao homem o poder de agir sobre o planeta. Infelizmente, esse homem compartilha esse poder com o diabo em Gênesis 3.
De Adão a Jesus, mandavam no planeta o homem e o diabo. Quando Jesus chega e cumpre todo o script de Deus, a missão de Deus para ele, até o diabo reconheceu que quem manda aqui agora é ele. E não mais tem autoridade plena como tinha no Antigo Testamento. Então o poder que Jesus conquista ao cumprir a sua missão foi dado por Deus e reconhecido pelo mundo das trevas. Porque aonde Jesus chegava, irmãos, o diabo caía de joelhos. Ele reconheceu que Jesus é quem manda. E o discipulado está intrinsecamente ligado com esse poder. Então, quando nós produzimos um discípulo, nós produzimos alguém que tem poder sobre as trevas. Jesus que está dizendo isso aqui no texto. E ele diz assim, ó, portanto, ide e ensinai. Na verdade, a expressão aqui, a melhor tradução seria, portanto, ide. O que é ide? Uma voz de comando, é a conjugação do verbo na segunda pessoa do plural do imperativo. Ide vós, né? Fazei discípulos de todas as nações. Lá na frente ele diz, ensinando-os, ou ensinando-as, já que é nação, ou nações, a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Observe que é um mandado, não é exclusivo para a liderança, não é exclusiva para o pastor, não é exclusiva para o departamento de discipulado. Todo crente tem a obrigação de se preparar, de ser um discípulo, para depois se tornar um discipulador. Nós precisamos fazer isto, por isso que Deus nos trouxe essa lição nesta manhã. Nós temos a necessidade do discipulado. Eu não sei porquê, irmãos, com todo respeito à sua vida particular, olha para mim, com todo respeito, irmãos, ao seu tempo, você faz com o seu tempo o que você quiser, a escolha é sua, você tem o livre-arbítrio, você também tem o Espírito Santo em você, você administra como quiser a sua relação com Ele, mas eu não sei porque a gente não gosta de EBD, irmão, a gente não suporta a escola bíblica dominical, mas é aqui que a gente é discipulado. A gente não suporta culto de doutrina, a gente não vem. Mas é no culto de doutrina que eu sou discipulado. E tem crente na igreja com todo respeito, sem ofensas a ninguém, em nome de Jesus. Você vai chegar no céu ignorante também. Vai chegar. Salvação é uma coisa, conhecimento para Deus é outra. Tem gente que tem 30 anos de crente e não sabe o que é doutrina da justificação. Se eu perguntar aqui, levanta a mão, quem consegue me explicar, leva o microfone ali, o que é a doutrina da justificação? Não sei. O que é a doutrina da glorificação? Glorificação? Existe isso na Bíblia, pastor? As bases, as doutrinas fundamentais da fé, a gente não sabe, irmãos. E lá em casa esses dias minha esposa estava ouvindo a Bíblia falada, gravada na voz do Cid Moreira. Que trabalho bem feito. E ela me falou, amor, só tem 48 mil visualizações. Vá para um vídeo qualquer que não traz nada de edificação, 3 milhões. Vá para um vídeo de um bocado de besteira lorota, irmão, 4 milhões de visualizações. Ô irmão, pelo amor de Deus, até a Bíblia falada, gravada, toda bem preparada, irmão, com efeito musical, fala de chuva, parece o barulho da chuva, fala de cura alguém chorando, fala de libertação alguém sendo liberto, você ouve, você vive o drama da Bíblia sendo narrada no vídeo, 48 mil só. Nem assim a gente quer ler Bíblia, ou seja, quer ouvir Bíblia. O que está acontecendo, meu Deus? Discipulado.
Como nós precisamos entender, irmãos, essa verdade. Como a gente deixa de usufruir de tantas bênçãos de Deus para nós, porque não estudamos a palavra de Deus. Qualquer probleminha tira você do salto. Qualquer dificuldadezinha rouba de nós a paz. Não estuda a palavra de Deus. Precisamos urgentemente pensar nisto. E não é ser um aluno comum, ser matriculado na escola bíblica dominical, não é ter o seu nome na caderneta da classe. Ser um discípulo, um aluno na escola dominical é ser um imitador de Cristo. Cristo dedicava o seu tempo à oração, ao jejum e ao estudo da palavra de Deus. As pessoas ficavam impressionadas, porque ele não falava repetindo textos decorados, não. Quando ele abria a boca para falar da palavra de Deus, que era o Antigo Testamento na época, ele falava que as pessoas choravam de ouvir. Porque ele falava como alguém que tinha autoridade. Alguém que foi discipulado. E a lição traz para nós 3 pontos. Primeiro, o que é o discipulado? Ele vai discutir o conceito da palavra discípulo, e com muita propriedade. Ele vai dizer que discípulo é aquele que segue a Cristo, que imita a Cristo. Na primeira parte ainda ele vai trazer a questão da grande comissão. O que é a grande comissão? É o ID, é a ordem de Jesus. Não é opção, irmãos. Eu não vou ser um discípulo ou discipular alguém por opção. Não estou afim, não. É uma obrigação. É uma ordenança. Por isso que é chamada de grande comissão. De igual importância à evangelização é o discipulado. Se a gente evangeliza e não discipula, não adianta. Ainda hoje a Assembleia de Deus, sem partidarismo, sem política, ainda hoje a Assembleia de Deus é a igreja que mais ganha almas para Jesus. E quem testifica isso não somos nós, são os escritores batistas que dizem isto. Mas infelizmente nós também somos a igreja que mais perdemos almas, porque a gente às vezes vacila no discipulado. E a terceira parte, dentro dessa primeira divisão da lição, vai falar sobre o ato da educação cristã. Quando você pensa em discipulado, você precisa pensar também em disciplina. Todo discípulo precisava ter um autocontrole, precisava ter uma autodisciplina. Porque às vezes o professor mandava ele fazer coisas que não era do gosto do aluno. E o aluno tinha que engolir a seco e fazer. Não tinha cadeiras, não tinha poltronas, quadro de giz, ou quadro branco. Os alunos vinham e tinham que se assentar aos pés, literalmente, do mestre, onde o mestre quisesse estar. Então, se o mestre estivesse debaixo de uma árvore frondosa, com um gramado bem macio, legal, favorável para os alunos. Mas se o mestre não estivesse a fim de estar debaixo da árvore, ele precisasse tomar um sol e quisesse ministrar o seu discipulado no sol causticante, os alunos tinham que ficar sem reclamar. É isso que o texto de Neemias diz. Neemias 8 diz que Esdras se colocava, irmão, de manhã até à tarde num púlpito, e todo o povo em pé ouvia o que Esdras ensinava. E Esdras ensinava, traduzia do hebraico para o aramaico, que o povo não sabia mais hebraico na época, e ainda fazia aplicação, que o povo saia dali cheio do ensino, do conhecimento da palavra de Deus. Então, todo discípulo, todo aluno precisa ter disciplina.
Se alguém não está disposto a ser discípulo, não pode estar disposto a ter disciplina. E Paulo diz isto, quando ele vai escrever a Timóteo, que era um dos seus discípulos. Interessante, irmãos, que Paulo abstraiu tanto, sem idolatria a Paulo, que Paulo era humano. Mas ele abstraiu tanto esse negócio de discipulado, irmãos, que Paulo se preocupou demais em fazer discípulos. Aonde Paulo ia, ele tinha discípulos. Existem histórias lindas, irmãos, extra-bíblia, né? Histórias extras bíblicas, de pessoas que largaram tudo para seguir Paulo. Tem uma história de uma jovem chamada Tecla, depois dê uma lidinha aí. Ela estava noiva, e quando ela viu o evangelho por intermédio de Paulo, ela falou: meu Deus, esse evangelho é terrível, é transformador, eu quero esse evangelho também. E Paulo tinha marcado a reunião, ela disse que ia para essa reunião. Nesse ínter chega o noivo, querendo sair com ela. Ela falou: não, eu vou para a reunião assim. Ah, mas não tem problema, você quer terminar? Termine. Ela terminou o noivado, irmãos, mas não deixou de ir para a reunião do discipulado de Paulo. Será que o cabo era bom para discipular, irmão? E a história diz que depois que esse noivado terminou, ela foi inspirada a não se casar, para andar pelo mundo evangelizando e fazendo discípulos. Está na história. O que Paulo fez, não quis família para ficar viajando, discipulando pessoas. E Timóteo era um dos seus discípulos. E olha o que ele diz a Timóteo no capítulo 2. E o versículo de número 5. Igualmente Timóteo, primeiro ele fala, chama Timóteo de filho, no versículo 1. Chama Timóteo de soldado. Olha que o filho tem que obedecer ao seu pai. Timóteo tinha que obedecer a Paulo como discipulador. O soldado tem que obedecer ao seu general. Timóteo tinha que obedecer a Paulo como general. Depois ele chama Timóteo de atleta. Ele diz assim: Timóteo, igualmente ao atleta, ele não é coroado se não lutar seguindo regras, normas, disciplinas. Você acha que os boxers da vida, vencedores de cinturões de ouro, de milhões de dólares, o são por nada? Vocês acham que esses conquistadores são conquistadores de graça, irmão? São não. Vai conversar com eles, para eles te dizerem que não come qualquer coisa, não dorme em qualquer horário, tem uma disciplina diária de queimar gordura, malhação, preparo. E eu quero ser crente de qualquer jeito. Eu quero ir morar no céu de qualquer jeito. E eu sou soldado de Cristo, pastor, me respeite, que eu também sou soldado de Cristo. Eu também sou ungido, pastor, me respeite. Fazendo tudo que você quer. O soldado não é coroado se ele não for disciplinado. Disciplina está ligado com discípulo. Todo discípulo de Jesus é disciplinado. Ele não faz o que ele quer. Ele não come o que ele quer. Ele não frequenta lugares que ele gostaria, porque ele tem disciplina. Ele é discípulo do Mestre. E basta nós, como discípulos de Jesus, sermos igual a ele. E é isto que a lição trouxe para nós no contexto da educação cristã. A educação cristã está voltada aí, irmãos, ao aprendizado, ao estudo da palavra de Deus. A segunda parte da lição vai falar sobre o tripé do discipulado, que é palavra, comunhão e serviço. Depois que eu aprendo a palavra de Deus no discipulado, eu me torno mais íntimo de Jesus. E tenho poder. Para quê? Para poder servi-lo. Como é que eu vou servir a Jesus? Sendo um
discipulador, sendo um evangelizador. É a parte 2 da lição. E por último, a última parte da lição vai falar o discipulado e o crescimento sadio da igreja. Meu Deus, está aqui a resposta. Por que nós temos crentes meia boca? Por que nós somos crentes inconstantes? Porque nós não damos valor ao discipulado. Não nos interessa. Curso teológico, que nada, quem estuda teologia é incrédulo. Ainda usa um texto errado de Paulo. 2 Timóteo, ou desculpe, 2 Coríntios, né? Quando Paulo fala sobre a letra mata, e a gente pega esse texto e acha que essa letra aí é estudar. Paulo está falando de outra coisa, não tem nada a ver. Paulo está dizendo que a lei veio para apontar os pecados e matar todo mundo que não cumprisse a lei. E a gente vai enrolando, vivendo, passando, empurrando, e não dá o devido valor ao discipulado, ao estudo da palavra de Deus. E aí a lição trouxe 3 pontos que eu achei interessantíssimos aqui, na última parte da lição, porque ela vai dizer que esse discipulado produz primeiro crescimento espiritual. Olha para mim aqui, irmãos. Como é que você fica fera em matemática? Mergulhando nas relações, nas frações, nas questões do livro de matemática. Você pode se aprofundar tanto, se tornar um matemático de boca cheia, mas tem que estudar. Como é que você se torna um bom médico? Mergulhando no livro. Agora, como é que eu sou um bom crente? Como é que eu sou um bom cidadão do céu? Eu não quero mergulhar no manual que vai me levar para lá. Eu não tenho interesse nem motivação para ler. Nem ouvir eu quero. Meu celular tem mais de 20 aplicativos de Bíblia, eu não abro um sequer. E eu quero ser um bom crente, não tem como. Eu só cresço espiritualmente estudando a palavra de Deus. Ela tem resposta para os anseios da tua alma. Esse crescimento espiritual vai me provocar a conquistar mais um. Isso vai desembocar no segundo item da terceira parte, que é o crescimento numérico. Todo mundo que cresce espiritualmente produz um fruto, produz mais alguém, e o número vai aumentando. E por último, todo crente que estuda a palavra de Deus e cresce espiritualmente, ele se torna exemplo na igreja de Jerusalém, que é a nossa igreja, e fora dela, que é Antioquia, Samaria, Judéia, os confins da terra. Para concluir essa reflexão com os irmãos, vocês já sabem de tudo isso. Tudo isso que eu falei aqui, vocês já sabem de cor e salteado. Eu quero fechar minha participação fazendo 2 advertências, ou 2 conclamações. Eu preciso estudar a palavra de Deus. Você precisa estudar a palavra de Deus. Eu não sei o que você vai fazer, eu não sei. Você vai tomar algum remédio para ficar acordado? Se você vai tomar algum estimulante, eu não sei. Eu sei que você precisa estudar a palavra de Deus. Porque dói cotovelo, dói zóio, dói ouvido, dói tudo, irmão. Quando você pega a Bíblia. É ou não é? Eu não consigo ler Bíblia. Mas eu preciso. Você precisa ler Bíblia.
E se não quer tomar remédio, ore ao Senhor e diga: Deus, me dá fome. Espírito Santo, me dá sede de estudar a tua palavra. Eu não posso ficar vivendo, irmãos, dependente dos outros no conhecimento da palavra de Deus. Porque se os outros me pregarem uma heresia, eu estou quebrado. Essa é a primeira conclamação. Nós precisamos estudar a Bíblia. Segunda conclamação. Nós precisamos ter compromisso em fazer mais um. Eu preciso ganhar mais um para Jesus. Você precisa ganhar mais alguém para Jesus. E cuide deste alguém discipulando e ensinando esta pessoa a também ser um discipulador. Quem entendeu diz amém?